Neste momento, através da Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. O senhor secretário fará chamada, senhores vereadores, para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Henderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, José Paulo Carvalho de Oliveira, João Roberto Ladeira da Costa, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presente, Luiz Fernando Colucci Júnior e Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos referente à primeira sessão extraordinária do segundo período. Colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Indigente. Aprovado. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do expediente. Presidente, rapidamente, só ratificar aqui o vereador Mário Hermínio da Silva Carvalho. Presente. Eu esqueci na chamada, que é a minha chamada virtual, perdão. Mensagem número 35/2014. Através da presente mensagem, estamos remetendo a Vossa Excelência e seus ínclitos pares projeto de lei que tem como finalidade e princípio obter do Poder Legislativo Municipal autorização para firmar termo de concessão de uso com a empresa Onça Locação e Turismo Limitada, ME, a qual já se encontra em plena atividade na Rua Capitão Manuel Torres, número 278, no centro de Piraí, fomentando o crescimento empresarial do município de Piraí com oferta de empregos e, consequentemente, a geração de renda. Cumpre destacar que no nosso município, nos últimos anos, vem ocupando lugar de destaque no cenário regional, sendo procurado por vários empresários que aqui desejam expandir os seus negócios por constatar que estão diante de uma administração que trabalha em harmonia com o Poder Legislativo, que está sempre pronta para analisar os projetos que almejam o progresso de Piraí, e uma administração sintonizada com os interesses do desenvolvimento econômico do município e do Estado, proporcionando cada vez mais um ambiente de negócios favorável ao mesmo. As metas a serem alcançadas estão sendo alicerçadas e modeladas em bases sólidas, voltadas tanto para um ambiente de negócios estável, ao mesmo tempo em que é capaz de gerar oportunidades de emprego, renda e recursos para o município. A questão do emprego deve continuar sendo uma constante em nossa preocupação, que, aliada à oferta de cursos profissionalizantes, vai sempre permitir o aumento da empregabilidade de nossos moradores, e é o que temos feito, Câmara e Executivo. E aqui, neste projeto de lei, se materializa novamente esta questão. O termo de concessão, como se observa no seu conteúdo, estipula obrigações a serem cumpridas pela empresa visando dar sustentação ao instrumento em tela. O município tinha adotado, num determinado período, o entendimento do Superior Tribunal Federal que, na figura do guardião da Constituição da República, decidiu pela inconstitucionalidade de dispositivos que exige autorização legislativa para assinatura de convênios por considerá-los violadores de princípios da harmonia e independência entre os poderes, conforme se denota a súmula abaixo transcrita. Separação e independência dos poderes, submissão de convênios firmados pelo Poder Executivo à prévia autorização ou, em caso de urgência, ao referendo da Assembleia Legislativa em constitucionalidade de norma constitucional estadual que a prescreve. Inexistência de solução assimilável ao regime de poderes da Constituição Federal que substantiva o modelo positivo brasileiro do princípio da separação e independência dos poderes que se impõe aos Estados-membros reexame da matéria que leva à reafirmação da jurisprudência do Tribunal. Convênios e contratos, aprovação pela Assembleia Legislativa em constitucionalidade. Norma que subordina convênios, acordos, contratos e atos de secretários de Estado à aprovação da Assembleia Legislativa em constitucionalidade porque ofensiva ao princípio da isonomia entre os poderes da Constituição Federal, artigo 2º, da inconstitucionalidade dos incisos 20 e 30 do artigo 99 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, e 30 ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. Ainda neste caminho de raciocínio, o mestre José dos Santos Carvalho Filho, em sua renomada obra Manual de Direito Administrativo, discorre de forma clara e objetiva as questões que versam sobre o uso de bens públicos, elencando as formas permissivas de sua utilização, dentre as quais destacamos autorização de uso, permissão de uso, concessão de direito real de uso, concessão de uso, locação, comodato, alienação, venda e doação. Entende o renomado
administrativista que tanto a concessão de uso como a concessão de direito real de uso são contratos administrativos que estabelecem obrigações entre as partes, destacando que, embora não haja proibição constitucional para a doação de bens públicos, a administração deve substituí-la pela concessão de direito real de uso, instituto pelo qual não há perda patrimonial do domínio estatal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, anteriormente citada, destaca a inconstitucionalidade da aprovação da Assembleia Legislativa para a celebração de contratos e convênios por parte do Poder Executivo. Um brilhante administrativista acima mencionado equipara a concessão de uso de direito real de uso aos contratos administrativos, via de regra, também desobrigados a serem objeto de autorização legislativa, tendo em vista o posicionamento predominante do Supremo Tribunal Federal. Entretanto, nosso entendimento é de que matéria dessa natureza deva ser partilhada com o Poder Legislativo de Piraí, uma das premissas do nosso governo, o que torna o feito mais democrático e reveste de maior segurança jurídica para o município esse tipo de ação. Ademais, sempre foi orientação do município endossar suas ações com o conhecimento e aval do Poder Legislativo, que durante todos estes anos de comprovado crescimento econômico tem contribuído de forma eficaz e zelosa no interesse dos nossos munícipes. Assim, entendendo ser mais uma forma de oferta, oportunidade de estabilização social aos nossos munícipes, bem como aos nossos jovens que estão ingressando no mercado de trabalho, esperamos que o Colhendo Poder Legislativo Municipal, por seus ínclitos membros, aprove o presente projeto, com fulcro no inciso 20 do artigo 19 da LOM, contribuindo mais para, uma vez, como sempre, para o crescimento global da nossa municipalidade. Atenciosamente, Luiz Antônio da Silva Neves, prefeito municipal. Projeto de Lei número 43, de 2014, autoriza o Prefeito Municipal de Piraí a firmar termo de concessão de uso. A Câmara Municipal de Piraí. Artigo 1º. Fica o Prefeito Municipal de Piraí autorizado a firmar o termo de concessão de uso com a empresa Onça Locação e Turismo Limitada, ME, nos termos do instrumento em anexo, que passa a fazer parte integrante da presente lei. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei serão atendidas através da verba própria do orçamento em vigor, que, em sendo necessário, será suplementada. A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário. Termo de concessão de uso, município de Piraí, Onça Locação Turismo. Termo de concessão. Município de Piraí, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Praça Getúlio Vargas, sem número, Centro de Piraí, Estado do Rio de Janeiro. Neste ato representado pelo prefeito municipal, Luiz Antônio da Silva Neves, brasileiro, solteiro, médico, portador da carteira de identidade número 04851498, dígito 8. Firma contrato de termo de concessão de uso com a Onça Locação e Turismo Limitada. Requerimento número 91/2014. Vereadores que subscrevem requerem a mesa nos termos regimentais que sejam colocados em regime de urgência os projetos de lei número 42 e 43 de 2014, de acordo com as normas estabelecidas no artigo 144 do regimento interno desta Casa e submetidos à discussão e votação única, ainda nessa sessão plenária de hoje, por encerrarem matérias de relevantes interesses que exigem pronta apreciação do plenário desta Câmara Municipal. Sala das Sessões, 22 de dezembro de 2014. Assinam todos os vereadores presentes. Não tem, não. Ah, é? Mas não tinha me entregue isso aqui, não. Mensagem número 34/2014. Excelentíssimo senhor presidente, no ano de 2007, a administração municipal encaminhou a essa egrégia Casa Legislativa o projeto de lei cuja emenda autorizativa o prefeito municipal de Piraí autorizava o prefeito municipal de Piraí firmar termo de concessão de uso com a empresa Silento de Piraí Materiais de Construção Limitada, no sentido de alavancar o desenvolvimento econômico municipal, além de gerar novos postos de trabalho, disponibilizando empregos aos nossos munícipes. Com tal procedimento, o projeto foi aprovado por esta Casa e, logo após, sancionado, promulgado e publicado no autógrafo correspondente, transformando-se na Lei nº 863, de 14 de maio de 2007, autorizando a celebração do referido termo de concessão. Todavia, mesmo com a contrapartida
municipal que englobava a sessão diária e a busca de incentivos nas esferas estadual e federal, tendo exercido o seu trabalho na área de construção civil durante esses anos, não foi mais possível sua continuidade em decorrência de problemas operacionais e de equilíbrio financeiro, conforme manifestado pela empresa, que agradeceu a atenção dispensada, bem como abriu mão da concessão do terreno denominado lote B3, situado no condomínio industrial 3, no 1º distrito de Piraí. No objetivo de não permitir que esse importantíssimo projeto fosse interrompido, a administração municipal, dentro das premissas de desenvolvimento econômico, de geração de renda do município, estará disponibilizando na área em epígrafe os novos empresários que desejarem estabelecer em nossos condomínios industriais, razão pela qual encaminhamos o presente projeto de lei, revogado integralmente a concessão ora feita, na certeza de que, mais uma vez, essa colhenda Casa de Leis estará nos ajudando a impulsionar as realizações do município, colaborando para que essa administração pública seja esmerada nos princípios que nos regem. Aguardamos a aprovação do projeto, ora proposto aos ilustres senhores vereadores. Atenciosamente, Luiz Antônio da Silva Neves, prefeito municipal. Coloco em discussão e votação o requerimento 91/2014 dos vereadores da Câmara Municipal de Piraí, requerendo urgência para votar o projeto de lei 34 e 35/2014 do excelentíssimo senhor prefeito municipal. Os vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Obras e Serviços Públicos, Comissão de Meio Ambiente. Relatores: Luiz Fernando Colucci Júnior, Dalei Gomes de Moraes, Alzemiro dos Santos Dias e José Paulo Carvalho de Oliveira. Para exame e pronunciamento das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Obras e Serviços Públicos e Comissão de Meio Ambiente, reunidas, veio o projeto de lei número 43/2014, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que visa autorizar a firmar termo de concessão de uso com a empresa Onça Locação e Turismo Limitada, ME, a qual já se encontra em plena atividade na rua Capitão Manuel Torres, número 278, centro de Piraí, conforme termos de instrumento em anexo. Na justificativa da proposição já se verifica a finalidade de concessão de uso, já estando delineados e apontados os benefícios que a instalação da empresa trará para o nosso município, principalmente na geração de renda e emprego, aumentando consequentemente a arrecadação de impostos, propiciando futuramente obras de interesse social, tudo conforme disposto no inciso 20, artigo 19 da Lei Orçamentária do município de Piraí. O termo de concessão, como se observa no seu conteúdo, estipula obrigações a serem cumpridas pela empresa, visando dar sustentação ao instrumento em tela, sendo ainda sua aprovação pelo Legislativo uma exigência legal contida na Lei Orgânica Municipal, na Lei número 8.666, de 93, bem como uma cobrança sempre presente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. No projeto encontra-se descrito o imóvel a ser cedido, com encargos e com os atos constitutivos apontados na cláusula primeira e seguintes do termo de concessão de uso, firmados pelo município de Piraí e a empresa Onça Locação Turismo Limitada, ME. Nos termos dispostos nos artigos 148 e 154 e parágrafo único da sua lei orgânica, o município concede o uso do imóvel para o fim específico de nele serem implantadas ou desenvolvidas atividades relativas ao transporte escolar municipal, locação de veículos com ou sem motorista, serviços de táxi, serviço de reboque, transporte de cargas municipal, intermunicipal e interestadual, e agência de viagens, entre outros serviços constantes no seu contrato social. No âmbito da competência da Comissão de Obras e Serviços Públicos, todos os projetos arquitetônicos e civis das construções a serem elevadas a efeito do imóvel serão submetidas à prévia aprovação dos órgãos competentes. Quanto à competência da Comissão de Meio Ambiente, existe a obrigatoriedade a serem observadas todas as normas técnicas pertinentes às condições de higiene, segurança e meio ambiente. No âmbito da competência da Comissão de Finanças e Orçamento, as despesas decorrentes, conforme apontado no artigo 2º do projeto, correrão à conta da verba própria do orçamento em vigor, que, em sendo necessário, será suplementada, estando dentro dos preceitos e normas estabelecidas na Lei 4.320, de 17 de março de 1964, e atendendo ao que dispõe a Lei número 101/2000, quanto à oportunidade e finalidade
de sua apresentação e sob seus aspectos constitucionais, redacionais e legais, está respeitado o que determina o artigo 148 e 154 e seu parágrafo único da Lei Orgânica do Município de Piraí, nada se nos apresentando que possa obstacular a sua aprovação. Conclusão dos relatores pela aprovação do projeto de lei. Luiz Fernando Colucci Júnior, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Darley Gomes de Moraes, relator da Comissão de Finanças e Orçamento, Alzemiro dos Santos Dias, da Comissão de Obras e Serviços Públicos, José Paulo Carvalho de Oliveira, relator da Comissão de Meio Ambiente. Conclusão das comissões pelas conclusões dos ilustres relatores. Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Mário Hermínio da Silva Carvalho, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e membro da Legislação, Justiça e Redação Final, João Roberto Ladeira da Costa, vice-presidente da Finanças e Orçamento, e Flávio de Almeida Ribeiro, vice-presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Obras e Serviços Públicos, Comissão de Meio Ambiente. Processo número 1349 de 2014, Projeto de Lei 42/2014. Para exame e pronunciamento das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Obras e Serviços Públicos e Comissão de Meio Ambiente, reunidas, veio o projeto de lei número 42/2014, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que visa revogar integralmente o que dispõe a lei número 863, de 14 de maio de 2007. Como se verifica na mensagem de número 34/2014, que encaminha o projeto de lei número 42/2014, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Piraí, no ano de 2007 foi encaminhado a esta casa projeto de lei cuja ementa autorizava o prefeito municipal firmar termo de concessão de uso com a empresa Cilento de Piraí Materiais de Construção Limitada, no sentido de alavancar o desenvolvimento econômico municipal, além de gerar novos postos de trabalho, disponibilizando empregos aos nossos munícipes. O projeto foi aprovado por esta colenda Câmara e logo após sancionado, promulgado e publicado o autógrafo correspondente e transformando-se a Lei número 863 de 2014, de 14 de maio de 2007, autorizando a celebração do referido termo de concessão. Todavia, mesmo com a contrapartida municipal, que englobava a cessão de área e busca de incentivos nas esferas estadual e federal, tendo exercido seu trabalho na área de construção civil durante esses anos, não foi mais possível sua continuidade em decorrência de problemas operacionais e de equilíbrio financeiro, conforme manifestado pela empresa, que agradeceu a atenção dispensada, bem como abriu mão da concessão do terreno, agradeceu a atenção do terreno denominado lote B3, situado no condomínio industrial 3, no 1º distrito de Piraí. Quanto à oportunidade e finalidade de sua apresentação sobre os aspectos constitucionais, redacionais e legais, está respeitado o que determina o artigo 148 e 154 e seu parágrafo único da Lei Orgânica do Município de Piraí. Nada se nos apresentando que possa obstacular a sua aprovação. Conclusão do relator pela aprovação do projeto de lei 42/2014, de acordo com seu texto original. Luiz Fernando Colucci Júnior, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Darley Gomes de Moraes, relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Alzemiro dos Santos Dias, relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, José Paulo Carvalho de Oliveira, relator da Comissão de Meio Ambiente. Conclusão das comissões pelas conclusões dos ilustres relatores. Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Mário Hermínio da Silva Carvalho, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, João Roberto Ladeira da Costa, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Flávio de Almeida Ribeiro, vice-presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Passaremos para o grande expediente para o uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Não temos vereadores inscritos. Passaremos para a ordem do dia. Coloque em discussão e votação em regime de urgência os projetos de lei 34, 35/2014 do excelentíssimo senhor prefeito municipal. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Coloque em discussão e votação únicos requerimento 89 e 90 do vereador Alzemiro dos Santos Dias. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos para a explicação pessoal. Não temos vereadores inscritos também. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, colocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 2 de fevereiro do corrente 2015, a hora regimental.